a vontade e o poder. Quando Schopenhauer encontra Maquiavel, a história do pensamento humano é, em essência, uma tentativa desesperada de compreender a natureza que nos cerca, ou para controlá-la com engenhosidade, ou para suportá-la com resignação. Desde os primeiros mitos tribais até os tratados filosóficos mais refinados, tentamos encontrar sentido em nossa presença no mundo, uma explicação para o sofrimento, uma lógica para os desejos que nos corroem, um porquê para o caos que nos envolve. É nesse campo de batalha entre ilusão e lucidez, entre impulso e razão, que dois nomes emergem com brutal clareza e desconfortante honestidade: Arthur Schopenhauer, o pensador da negação interior, e Nicolau Maquiavel, o arquiteto da dominação exterior, são duas formas distintas de encarar a natureza humana, mas que, em vez de se anularem, se complementam. Schopenhauer nos arrasta para dentro, revelando os mecanismos invisíveis que nos movem. Maquiavel nos empurra para fora, mostrando como esses mecanismos são explorados nas relações de poder. Um revela a engrenagem da alma, o outro, o funcionamento das máscaras. E juntos, esses dois mundos, o da essência e o da aparência, constroem uma visão lúcida e implacável da condição humana. Para Schopenhauer, o mundo não é aquilo que vemos, mas aquilo que desejamos, e por isso mesmo, aquilo que nos escraviza. Tudo o que percebemos, tocamos, ansiamos ou tememos é apenas representação, projeções mentais que encobrem a verdadeira substância da existência, que é a vontade, e essa vontade não é um desejo consciente, mas uma força cega, irracional, incessante. Ela não tem direção ética, não busca felicidade coletiva, não almeja equilíbrio, simplesmente existe. E, ao existir, quer cada vez mais, quer sem saber por quê. O ser humano, nesse cenário, é reduzido a um joguete, movido por impulsos que não controla, perseguindo metas que, mesmo quando alcançadas, se revelam vazias. A satisfação é um instante efêmero entre duas frustrações. O prazer é apenas a pausa entre o sofrimento e o tédio. A vida, portanto, não é um dom, é uma condenação. E quanto mais conscientes somos da vontade que nos domina, mais evidente se torna a tragédia. Para Schopenhauer, a liberdade não está em conquistar o mundo, mas em silenciar o desejo. Sua proposta é radical: renunciar, negar a vontade, buscar uma paz que não venha do mundo externo, mas da suspensão voluntária do querer. Já Maquiavel, mergulhado no turbilhão da política renascentista, não está interessado em metafísica. Seus olhos não buscam a essência da realidade, mas a natureza das ações humanas. Ele observa o mundo como ele é, feito de jogos de interesse, traições silenciosas, ambições escancaradas e necessidades inconfessáveis. Para Maquiavel, o ser humano não é guiado pela razão pura, nem pela moral, e muito menos pela bondade. Ele é frágil, egoísta, mutável e covarde. E justamente por isso, pode ser governado. Maquiavel não se ilude com ideais. Sabe que quem age com pureza será traído, e quem confia cegamente será manipulado. O príncipe, sua figura exemplar, é aquele que entende o teatro da sociedade e aprende a dominar os bastidores. Ele usa o medo e o amor, a mentira e a verdade, a força e a aparência, conforme a necessidade. O bem, quando possível, o mal, quando inevitável. Seu pensamento não ensina a fazer justiça, mas a manter o poder, porque no fim, é o poder que organiza o caos, ainda que temporariamente. Maquiavel escreve para quem precisa decidir entre o colapso e o controle. E nesse dilema, não há espaço para ingenuidade. Unir esses dois pensadores é lançar luz sobre a condição humana em suas duas dimensões fundamentais: o que somos por dentro e o que fazemos por fora. Schopenhauer nos revela a prisão invisível do desejo. Somos escravos de impulsos que não escolhemos, movidos por uma vontade que nos consome. Maquiavel nos mostra o palco onde esses impulsos são encenados, uma arena onde máscaras, aparências e estratégias são as armas da sobrevivência. Somos ao mesmo tempo marionetes e manipuladores. Buscamos controlar o mundo exterior enquanto somos dominados por forças interiores.
E nesse paradoxo está o núcleo da existência humana. A tentativa constante de escapar do sofrimento através do poder, e a descoberta inevitável de que o poder também é fonte de sofrimento. A vontade, segundo Schopenhauer, é o cárcere invisível da humanidade. Desejamos porque somos, e somos porque desejamos. Não há escapatória. Todo objeto de desejo nos seduz com a promessa da plenitude, mas nos entrega apenas a inquietação. E, uma vez alcançado, já não satisfaz. Surge outro desejo, outro vazio, outra angústia. Vivemos em um ciclo que alterna frustração, prazer fugaz, tédio e novamente frustração. A felicidade é uma ilusão mantida por instantes de distração. Para Schopenhauer, romper esse ciclo exige renúncia. Não se trata de passividade, mas de um movimento consciente contra a tirania do querer. É na contemplação estética, na compaixão e, sobretudo, na negação do eu que encontramos algum tipo de libertação. Seu ideal é o sábio que observa o mundo com olhos tristes, mais lúcidos, e escolhe não mais jogar. Mas é exatamente aqui que Maquiavel ergue a voz. Seu sussurro corta o silêncio contemplativo de Schopenhauer como uma lâmina afiada. Renunciar é morrer. O mundo não perdoa a pureza. Aquele que abandona o jogo é devorado por quem continua jogando. Maquiavel vê o desejo não como um veneno a ser purgado, mas como uma energia a ser manipulada. A política, para ele, é a arte de administrar a vontade coletiva. O bom governante não renega os desejos alheios. Ele os entende, os alimenta, os conduz. Conhecer o coração humano, sua fragilidade, sua carência, sua ambição, é conhecer o caminho para o poder. O príncipe não pode ser um asceta, ele deve ser um estrategista. E sua sobrevivência depende da habilidade de manter as massas desejando aquilo que ele oferece, ainda que nunca entregando por completo. É preciso manter viva a chama da esperança, mas sem jamais deixá-la consumir o que está oculto. Onde Schopenhauer vê sofrimento, Maquiavel enxerga oportunidade. O desejo que arrasta o homem para o abismo é, ao mesmo tempo, a corda com que ele pode ser conduzido. O povo anseia por ordem, por salvação, por alguém que organize o caos existencial. Mesmo que ilusória, essa figura é funcional. Governar é dominar a linguagem do desejo, oferecer promessas cuidadosamente calculadas, manter a ilusão em movimento. A esperança é uma ferramenta política, a ilusão, uma necessidade social, e o governante, se for sábio, saberá que a verdade não é o que se diz, é o que se acredita. O mundo, para Maquiavel, é feito de percepções, e quem as domina, domina o mundo. Ambos reconhecem que a natureza humana é trágica, mas reagem de formas opostas a essa constatação. Schopenhauer vê no amor um ardil biológico, na convivência uma batalha de egos, na cultura uma distração elegante para um sofrimento inevitável. Seu herói é o solitário, o artista, o filósofo contemplativo que renuncia às ilusões e tenta, com esforço silencioso, anular a vontade que o habita. Maquiavel, ao contrário, avança. Vê no caos social uma oportunidade. No amor, uma moeda de troca. Na cultura, uma ferramenta de controle. Seu herói é o príncipe. Frio, calculista, mas não desumano. Ele entende que a crueldade não é um fim, mas um instrumento, e que às vezes é preciso sujar as mãos para manter a casa de pé. O príncipe age com lucidez brutal, e é isso que o torna eficaz. A beleza dessa união improvável reside no alerta que ela oferece ao homem contemporâneo. Schopenhauer nos ensina a não confiar cegamente nas instituições, nos sistemas, nos ideais coletivos. Ele nos desvela o absurdo de crer que a civilização irá nos salvar de nós mesmos. Maquiavel, por sua vez, nos previne contra a passividade diante desse mesmo absurdo. Ele nos ensina que, embora a verdade possa ser dolorosa, é preciso saber usá-la. Um nos dá a visão interior, o outro, a ação exterior. Juntos, eles não constroem um caminho de esperança, mas um manual de sobrevivência lúcida. Um guia para quem não quer mais ser iludido, mas também não aceita ser derrotado. Vivemos hoje uma versão tecnológica do mesmo drama ancestral.
A vontade de Schopenhauer se transmutou em vício digital. Rolemos telas, em busca de sentido, de amor, de aprovação. Mas só encontramos espelhos de nossa própria carência. O maquiavelismo, por sua vez, se sofisticou. Hoje não são príncipes com espadas, mas corporações com dados e governos com algoritmos. A manipulação da vontade coletiva não depende mais da eloquência de um líder, mas da precisão de uma inteligência artificial. O poder se tornou invisível e, portanto, mais eficaz. A atenção, não mais o território, é a moeda do império contemporâneo. E quem controla nossos desejos digitais nos governa sem que percebamos. O homem moderno, portanto, é herdeiro direto de Schopenhauer e Maquiavel. Sofre porque deseja, e é dominado porque deseja. Sabe que vive sob uma ilusão, mas não sabe ou não quer abandoná-la. A esperança continua o ciclo. O prazer continua a armadilha, e o poder continua a farsa. A tragédia está em saber e continuar. Mas talvez a resposta não esteja em seguir um ou outro. Talvez esteja em conhecer profundamente os dois. E escolher, em cada momento, qual deles ouvir. Renunciar ao que é ilusório, mas lutar pelo que é essencial. Controlar os próprios desejos, sem permitir que sejam extintos. Jogar o jogo, sem esquecer que é um jogo. Manter a consciência desperta mesmo enquanto atua no teatro da vida. Ser estrategista da vontade, e não apenas sua vítima. No fim, a fusão entre Schopenhauer e Maquiavel não gera um tirano nem um Marte. Gera um ser consciente, um indivíduo que sabe que a vida é sofrimento e disputa, mas que ainda assim não se entrega à inércia nem à crueldade. Alguém que caminha com os olhos abertos, atento às armadilhas, sereno diante da tragédia e disposto a dominar o único império que realmente importa. A si mesmo, porque aquele que compreende a vontade, e também o poder, pode não apenas sobreviver ao mundo, pode silenciosamente dominá-lo.